Louvado seja o nome do Senhor, glórias ao único que é digno de receber, aquele que torna o nosso coração completamente pleno e satisfeito nele, porque ele é a razão da nossa vida. Nesse momento, junte a família, abra sua Bíblia, abra o seu coração para que nós possamos juntos ouvir a palavra do nosso Deus. Nós precisamos dessa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E a minha oração hoje é para que o Espírito Santo de Deus me alcance e te alcance, porque nós precisamos ser iluminados, visitados, e que a palavra do Senhor alcance aqueles lugares profundos do nosso coração, para que nós possamos viver em obediência. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, nós leremos do versículo 1 em diante. Vamos ler juntos, então? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, porque já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Vamos orar? Eis-nos aqui, Senhor. E aqui está a Tua palavra, fonte única, Senhor Deus, de verdade salvadora, Senhor Deus, ao nosso coração. Por favor, nos visite, fale aos nossos corações, dá-nos auxílio do Teu Espírito Santo, em nome de Cristo. Amém. Duas palavras importantes para nós compreendermos o capítulo 1 de Gálatas e também a epístola de Paulo aos Gálatas, possivelmente a primeira epístola que Paulo escreveu, são as palavras apostolado e a palavra evangelho. Primeiramente, a palavra evangelho. O evangelho fala não a respeito de um conselho, de uma orientação moral que eu e você devamos seguir. Porque o evangelho não é um conselho que projeta a sua ênfase sobre as coisas que nós devemos fazer e performar. Não. O evangelho projeta a sua ênfase sobre aquilo que Deus já fez. O evangelho não é um conselho para aquilo que você deve fazer. O evangelho é o anúncio daquilo que foi feito definitivamente na cruz do Calvário, quando Cristo nos comprou para Deus e derramando o seu sangue, Ele satisfez as demandas da justiça divina. O evangelho é um anúncio. É o anúncio de que as boas novas, elas estão relacionadas ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
e quem nele crê será salvo, passará da morte para a vida. O Evangelho é o anúncio do que já foi feito. Como bem diz Tim Keller, existe uma diferença básica entre conselho e anúncio. O conselho projeta a sua expectativa sobre aquilo que a pessoa aconselhada deve fazer. O conselho é uma orientação, mas o Evangelho não é uma orientação. O Evangelho não projeta a expectativa sobre aquilo que o homem faz. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas depende unicamente de Deus usar de misericórdia. O Evangelho não sendo um conselho, o Evangelho é um anúncio que declara que tudo o que é necessário para a nossa salvação já foi feito no Calvário e basta que nós recebamos essa mensagem assombrosa, maravilhosa, por meio de uma fé simples que o próprio Deus gratuitamente nos oferece. Diante disso, nós estamos habilitados e preparados para entender melhor o conteúdo da carta de Paulo aos Gálatas. Paulo trabalha com algumas dicotomias. Ele fala a respeito de evangelho e lei e mostra a suficiência do evangelho para a salvação. Ele fala de lei, ele fala de obras e de fé e mostra que a salvação não é por meio de obras, mas de fé. E ele compara também carne e espírito, mostrando que o Evangelho é vida no Espírito Santo e não vida na carne. O Evangelho, então, para Paulo, está nos ensinando a seguinte coisa: a declaração da boa notícia que é dada pelo Evangelho diz o seguinte para mim e para você: diz que nós não precisamos obedecer meticulosa e perfeitamente a lei de Deus para sermos salvos. O Evangelho, ele nos leva depois a obedecer a lei, mas isso é consequência. O Evangelho não reivindica de nós conformidade à lei moral de Deus para sermos salvos. O Evangelho não reivindica de nós também uma salvação por obras. E o Evangelho não pede que nós vivamos uma vida confiando na carne, fazendo tudo pelos nossos próprios esforços, para que através do nosso malabarismo espiritual, nós possamos então agradar a Deus e estampar um sorriso no rosto de Deus. Não é assim que ocorre. O Evangelho, ele depende unicamente de Cristo. O apóstolo Paulo também fala da palavra apostolado. Ele diz, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens. Ele fala do seu apostolado quando diz que ele é apóstolo, não da parte dos homens. A igreja da Galácia, na região central da Turquia, sendo esta a correspondência dos dias atuais, a igreja da Galácia, uma comunidade mista de cristãos, judeus e gentios, estava descredibilizando a autoridade do apóstolo Paulo. Particularmente os cristãos judeus, vindos do judaísmo, acreditavam que era necessário obedecer a Deus, crer em Cristo, mas também assimilar as obras e voltar para a lei. A mensagem do apóstolo Paulo é a seguinte: é salvação pela fé somente. Não é fé mais obras, não é fé mais lei, não é fé mais circuncisão, não é fé mais judaísmo, mais ritos cerimoniais, mais protocolos religiosos, mais sacrifícios. É fé somente. É uma fé simples e surpreendente. Quando Paulo reivindicava pelo Evangelho uma fé somente, eles diziam, Paulo está anunciando uma heresia. Para um judeu ortodoxo, criado nas tradições ancestrais, que valorizava profundamente o seu pedigree religioso e todo aquele histórico ritual, era muito difícil quebrar, estabelecer uma ruptura com o seu passado. Por isso a mensagem subversiva e revolucionária do Evangelho, que reivindicava simplesmente fé, era perturbadora para um judeu tradicional. Paulo então, mesmo sendo
fiel ao evangelho, ele pregava algo que ressoava como absolutamente herético para um judeu tradicional. O judeu tradicional, ele vivia crendo na autoridade da lei de Moisés. Esse judeu tradicional, assustado com a mensagem revolucionária, subversiva e única do Evangelho, trazida pelo apóstolo Paulo, esse judeu começava a reivindicar que os gentios convertidos tivessem que voltar para o judaísmo. Eles então traziam a seguinte demanda para o apóstolo Paulo: os gentios que se convertem do paganismo podem fazer parte da nossa comunidade, mas a condição sine qua non para eles fazerem parte da nossa comunidade é que eles sejam circuncidados. E então, uma vez sendo circuncidados, eles então serão parte do nosso pacto, da nossa família e dessa descendência de Abraão. Qual o problema disso? Vejam comigo, por que eles descredibilizavam a mensagem do apóstolo Paulo? Porque eles não acreditavam que o apóstolo Paulo era um apóstolo de primeira categoria. Eles acreditavam que Pedro, Tiago e João eram apóstolos de primeira categoria, de primeira classe. Pedro, Tiago e João, que conviveram com o Senhor Jesus durante os seus 3 anos de ministério público. Mas o apóstolo Paulo, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, perseguidor da igreja, que é um temporão, que é nascido fora de época, que se converteu depois do ministério público de Jesus, eles diziam não. O apóstolo Paulo, ele aprendeu a sua mensagem com os discípulos primitivos. Os discípulos aprenderam através dos apóstolos, e os discípulos que ensinaram, e os apóstolos que ensinaram aos discípulos, ensinaram ao apóstolo Paulo. Essa era a lógica deles. Mas o apostolado significava originalmente uma pessoa enviada. E de um ponto de vista teológico, o apostolado significava alguém que havia sido comissionado por Cristo para ser o seu proclamador autorizado, inspirado pelo Espírito Santo para registrar as Sagradas Escrituras. Como o apóstolo Paulo não conviveu com Jesus durante o seu ministério público, eles pensavam, não, o que Paulo fala para a gente é uma heresia. Ele não é um apóstolo como os demais apóstolos. Mas Paulo começa a epístola dizendo o seguinte, versículo 1, Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma. Qual é o argumento de Paulo? Eu não recebi a minha vocação apostólica pela instrumentalidade de homem algum. Nós conhecemos a história da conversão de Paulo. Paulo, no caminho de Damasco, quando ele tinha autorização dos principais sumos sacerdotes para perseguir os cristãos numa busca de ódio implacável, o apóstolo Paulo teve a sua sandice, a sua loucura obstaculizada pelo Cristo ressurreto que lhe apareceu no caminho de Damasco com uma luz fulgurante, mais brilhante que a própria luz do sol. Paulo, ele foi captado. Ele foi conquistado pela graça redentora do Evangelho. A graça irresistível arrancou-lhe do coração a pedra e colocou-lhe dentro do coração um coração maleável, um coração de carne. Ele ouviu, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Portanto, Paulo, ele é apóstolo e ele viu Cristo ressurreto, glorificado, fulgurante, brilhante, mais brilhante que a luz do sol, e esse Cristo o havia comissionado para pregar o evangelho aos gentios, ao mundo inteiro, diante de governadores, de reis e autoridades. E segundo o próprio Cristo, Paulo aprenderia o que significava padecer perseguição pelo nome do Cristo que ele antes perseguia. Quando o apóstolo Paulo aos Gálatas está defendendo o seu apostolado, ele não está interessado em defender a sua reputação. Ele não está numa atitude de autoafirmação, inflando o seu ego.
O seu interesse é credibilizar a sua mensagem. Ao dizer que ele era apóstolo, ele está dizendo o seguinte: o meu evangelho é evangelho da parte de Deus. E tanto quanto Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Mateus, Natanael pregavam o evangelho na autoridade apostólica, o apóstolo Paulo, ele era um mestre autorizado, um escritor das Sagradas Escrituras, alguém que podia ser ouvido e cuja mensagem deveria ser considerada evangelho de Deus. Eles questionavam o apostolado de Paulo. E questionando o apostolado de Paulo, eles questionavam o evangelho de Paulo. E Paulo, ele fica assombrado como de maneira tão dramática e impressionante, eles se desviaram do evangelho de Cristo Jesus para uma outra forma de vida genérica que tentava imitar o evangelho. Eles desviaram-se do evangelho de Cristo Jesus. E segundo o apóstolo Paulo, eles estavam agora tentando viver pela tradição judaica, tentando viver pela carne, logo eles que começaram pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito, estavam tentando agora pela lei, pelas obras e pela carne, viver a vida do Evangelho. Mas o Evangelho é incompatível com uma vida que tenta oferecer algo a mais. Deus, fé mais obras. Fé mais obras, de maneira alguma. Então o apóstolo Paulo fala no versículo 6, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Eles se desviaram depressa. Isso é assustador para um pregador do evangelho. Ver que pessoas que vêm e ouvem uma mensagem fidedigna, segundo o apóstolo Paulo, que foi selada com sinais e prodígios que confirmavam a sua origem, pessoas que viram o poder do Espírito Santo, estavam agora mergulhando numa vida de carne. Carne não só no sentido de licenciosidade pecaminosa e de uma vida imoral, de sexualidade sem regras. Carne, não nesse sentido exatamente, mas carne no sentido de tentarem pela sua própria força e pelo seu próprio braço viverem o projeto de vida que simplesmente deveria ser vivido com a simplicidade de uma fé. A salvação que começa pela fé, ela não pode terminar em obras, ela não pode terminar em esforço humano. É salvação pela fé do início ao final. O justo viverá pela fé. Disse o apóstolo Paulo citando Abacuque. O justo viverá pela fé. De fé, de glória em glória. É fé do início e fé até o final. É fé durante a vida toda. É a vida toda declarando pela fé, eu confio em Ti. Eu confio em Ti somente. A fé é a nossa declaração de que além de Cristo, nós não precisamos mais de nada. A fé, ela renuncia o mundo inteiro, todos os caminhos, todas as religiões, todos os projetos de aproximação de Deus. E a fé diz, eu preciso simplesmente de Cristo. Mas o que acontecia com os cristãos judeus da Galácia é que eles diziam, nós não renunciamos Cristo, mas queremos também a circuncisão, queremos a tradição, queremos a religião, queremos o rito, queremos também a carne. E eles então acrescentavam outras demandas a uma fé que deveria ser simples e verdadeira no Senhor Jesus. Diante disso, esses cristãos judeus tradicionais, que se arraigavam e se apegavam às tradições ancestrais, eles se fechavam para os novos convertidos. Ao invés de buscarem uma igreja com diversidade,
uma igreja com variedade de pessoas. Eles queriam uma igreja uniformizada. Os gentios podiam fazer parte da família, mas precisavam ser circuncidados. O problema aqui é um problema étnico. É um problema étnico. O que ocorre aqui? Ocorre que os judeus, eles perpetuavam uma crença popular, uma crença do senso comum que Deus nunca havia prometido, de que a salvação era para um grupo seleto de judeus. Ou seja, a fé haveria de se resumir a um grupo regional, a um grupo étnico. A fé seria praticada de uma forma provinciana, como se os judeus fossem simplesmente um gueto e uma vila no mundo, e Deus simplesmente os amasse. Mas quando Deus havia prometido a Abraão uma descendência numerosa, Deus prometeu a Abraão que a sua descendência haveria de lotar a terra, haveria de cobrir toda a terra. Em ti serão benditos todos os seus descendentes. Eles esperavam uma salvação provinciana de um grupo étnico majoritário. Mas a palavra da promessa que foi dada a Abraão era de que a descendência dele seria uma descendência numerosa para toda a terra. O Evangelho vocaciona os gentios. O Evangelho chama pessoas distantes para perto. O Evangelho promete não um povo de uniformidade étnica, um povo completamente igual, mas um povo diferente. Cristo, como nós lemos aqui, durante a liturgia, ele foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E o apóstolo Paulo, ele foi de cidade em cidade no Império Romano, por toda a bacia do Império Romano, declarando que não era César o Senhor, mas Jesus Cristo, o descendente de Davi, o descendente de Abraão, era o Senhor. Jesus, para o apóstolo Paulo, era o rei que acabava com todos os reis. E essa fé não era simplesmente uma fé provinciana, regionalista, de um grupo étnico majoritário. Essa fé era para todo o Império Romano. E quando o apóstolo Paulo proclama essa mensagem, e as pessoas creem na Turquia, na Grécia, em Roma, na Ásia Menor e em todos os lugares do Império Romano, o apóstolo Paulo está pregando para a formação de uma família, na qual o judeu e o gentio podem estar juntos, uma família para o bárbaro e para o cita, uma família para o homem e para a mulher, uma família que faz com que pessoas diferentes estejam no mesmo lugar. E isso foi algo absolutamente inusitado e novo no Império Romano. O Império Romano não vivia essa experiência de ter comunidades multiétnicas, multilinguísticas, todos juntos, adorando a Deus, não através da carne, mas pelo Espírito Santo, adorando Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o apóstolo Paulo vê um avivamento. O apóstolo Paulo vê o evangelho se expandindo, e pessoas diferentes, juntas, adorando a Deus por meio de Jesus Cristo. No entanto, sempre há pessoas que lutam contra a obra de Deus. Sempre há aqueles que fazem um sacrifício e uma força imensa para desmoronar aquilo que o Espírito Santo ele está construindo através dos seus servos. Nós sabemos que não é possível frustrar os planos de Deus. Mas sabemos que em toda parte há pessoas que lutam contra Deus, que lutam contra os seus propósitos. E na igreja da Galácia, havia gente que não queria uma mesa com judeus e gentios, mas havia gente na igreja da Galácia que queria duas mesas, uma mesa para gentios e uma mesa para judeus. 2 cômodos, 2 salas, uma igreja fragmentada, uma igreja dividida, mas a igreja é um povo único, no qual habita a diversidade. E nesse sentido, se nós somos parte da igreja de Jesus, nós vivemos num povo onde as pessoas são diferentes. Pessoas têm históricos educacionais diferentes.
padrões socioeconômicos diferentes. Pessoas vieram de bairros diferentes, e num plano macro, nós sabemos que a igreja de Jesus, ela é feita de rico e de pobre, de brancos e negros, ela é feita de indígenas, de aborígenes. A igreja de Jesus é feita de persas, de africanos, de alemães. A igreja de Jesus, ela é composta por pessoas que fazem parte de um povo que declara fé no único Filho de Deus. Se eu sou cristão, eu sou irmão do alemão Lutero, mas eu sou irmão também do africano Agostinho de Hipona. Se eu sou cristão, eu sou irmão de chinês que come cachorro. Eu sou irmão também de brasileiro que coloca na feijoada orelha de porco. Eu sou irmão de pessoas que têm costumes gastronômicos diferentes, indumentárias diferentes, línguas diferentes, cores de pele diferentes. Mas dentro dessa diversidade toda, não habita um relativismo que faz nós acreditarmos que pode haver um self-service religioso e todos os caminhos levarem a Deus. Não. Dentro dessa diversidade étnica, cultural, educacional que existe no povo de Deus, existe algo que une todos os irmãos. E o apóstolo Paulo, ele fala que ele é apóstolo, não da parte de homem algum, mas ele é apóstolo da parte por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Nós somos irmãos por causa de Jesus Cristo e por causa de Deus o Pai. Nós somos irmãos porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa é a nossa fé. Essa é a fé que nos une. Não permitamos o prevalecimento de uma cultura de gueto, de uma cultura etnocêntrica, que acredita que o evangelho é provinciano, que o evangelho é para uma vila, é para um grupo só. Não, o evangelho é para todo aquele que crê. O evangelho é para o mundo todo. O evangelho é para ser proclamado a toda criatura em toda a terra. E o que o apóstolo Paulo vê é uma obra de Deus que constrói uma família. E é por isso que ele fala: vocês estão pregando um outro evangelho. Porque o que eles falavam na igreja da Galácia estava promovendo não uma família, mas estava promovendo divisionismo, contendas e divisões. Eles estavam voltando para o Antigo Testamento, para as obras e para as cerimônias. O apóstolo Paulo, no versículo 12, ele fala o seguinte: e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Ele sauda a igreja da Galácia a partir da perspectiva de que ele está juntamente com os irmãos. A visão dele é que ele participa de uma família, a família de Deus. E se eu e você, meu irmão, minha irmã, pertencemos à família de Deus, isso significa que os muros de separação podem ser desmoronados e quebrados. Que Deus pode converter o seu marido a você e te converter ao seu marido. Que Deus pode converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Deus pode fazer com que pessoas diferentes o adorem juntos. A maior divisão do mundo naquele tempo era a divisão entre judeus e gentios. E essa divisão entre judeus e gentios não era algo mínimo, não era um acessório, um detalhe. Era algo radical e total. Era algo totalizante. Por que totalizante? Porque quem não era judeu era gentio, e quem não era gentio era judeu. Ou seja, essa divisão entre judeus e gentios abarcava o mundo todo. E os judeus olhavam de cima para baixo para os gentios, criminalizando, julgando de maneira discriminatória, como se eles fossem um povo inferior.
E os gentios, por sua vez, olhavam para os judeus como um povo radical, um povo de uma declaração de fé monoteísta, zeloso, que não se prostrava diante de nenhum ídolo. Essa era uma definição radical do mundo. E o gentio não ficava ao lado do judeu, nem o judeu ficava ao lado do gentio. Eles não conversavam. Eles não trocavam profundamente, não se assentavam à mesa juntos para comer pão. Eles viviam uma relação de ódio, de separação. Mas quando o evangelho vem, além deles se falarem, eles agora se prostram diante de Deus juntos, se abraçam e se chamam de irmãos. O judeu ama o gentio e o gentio ama o judeu. E agora não há mais essa separação entre judeus e gentios, porque o muro da separação caiu através do sangue de Cristo. E agora esses dois povos se amam e fazem parte de um único povo, o povo de Deus, o povo do Cordeiro, o povo de Jesus. O evangelho, ele é gregário. O evangelho não divide, o evangelho reconcilia, aproxima. O evangelho não promove ódio, não promove discriminação. O evangelho, ele não olha as pessoas de cima para baixo. O convertido não olha para a raça humana considerando-a uma raça inferior à sua própria dignidade. O convertido, ele diz: eu sou pecador, eu sou o maior dos pecadores. E por isso o cristão convertido, ele tem misericórdia da raça humana inteira. E ele sabe que tanto quanto ele estava longe, e ele passou a estar perto, ele proclama o evangelho para que pessoas que estão distantes de Deus possam se aproximar de Deus e se tornem agora também as suas próprias irmãs. Tornem-se seus irmãos e suas irmãs. O evangelho, ele é gregário, é aproximador, ele é unificador, desmorona muros, cria pontes e torna a diversidade o lugar no qual Deus habita. E dentro dessa diversidade existe uma fé única no Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se eu creio no evangelho, eu devo abandonar a contenda, o divisionismo, a recriminação, a intolerância e o ódio. Se eu creio no evangelho, eu devo pedir perdão a quem eu ofendi. Se eu creio no evangelho, a minha casa é o lugar de uma mesa única para mim, para minha esposa e para os meus filhos e minhas filhas. Não torne a sua casa um lugar de duas mesas. Não torne a sua casa um lugar de fragmentação, de ressentimento, de falta de perdão. O evangelho, ele faz com que você se torne uma pessoa mansa, uma pessoa que não se considera facilmente ofendida e que perdoa as dívidas dos seus ofensores. O apóstolo Paulo diz claramente que havia gente na igreja da Galácia, na região central da Turquia, que não havia compreendido o evangelho. E se eu e você dizemos-nos crentes, nos dizemos seguidores de Jesus, mas ao invés de vivermos por fé, vivemos por performance, por malabarismo espiritual, através de brinquedos religiosos, de rituais. Se eu e você acreditamos que precisamos de Cristo e de mais algumas coisas, nós precisamos rever o conteúdo da nossa fé e a natureza da nossa fé. Porque Deus não aceita que nós o tenhamos juntamente com outras coisas. Deus aceita que Ele seja simplesmente único e exclusivo para nós. O apóstolo Paulo diz que se mesmo um anjo descesse do céu para proclamar um outro evangelho diferente desse que diz que Jesus é suficiente e que a salvação é pela fé somente. Se um anjo do céu, se algo sobrenatural, pirotécnico, se algo impressionante acontecesse,
se algo parecido com um anjo de luz viesse até nós, pregando a mensagem de que nós podemos ser salvos por obras, nós deveríamos considerar essa mensagem uma falsificação. Deveríamos considerar essa mensagem a apresentação de um Cristo genérico, de uma caricatura ridícula, que não apresenta o conteúdo do Cristo real. Então o apóstolo Paulo, ele cria uma situação hipotética, radical e absurda, e diz que se um anjo descesse do céu para pregar um outro evangelho, diferente deste, deveríamos então considerar essa mensagem anátema, maldição. Talvez, muito do que nós temos ouvido no Brasil, que se traveste de evangelho, mas não é evangelho, seja simplesmente a maldição sobre a qual o apóstolo Paulo fala. Essa mensagem anátema sobre a qual o apóstolo Paulo fala. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a mensagem de um Cristo genérico, de um Cristo que aceita fé e obras, que reivindica religião e rituais, essa mensagem não é uma bênção, essa mensagem é uma maldição. Portanto, Paulo, aos Gálatas, está dizendo o seguinte: Cristo é suficiente. O Evangelho é suficiente. E para mim e para você, no século 21, essa mensagem está dizendo o seguinte: não comecem pela fé e terminem pelos esforços de vocês. Continuem crendo. Continuem se arrependendo, continuem confessando que Jesus é único, continuem crendo no sangue, continuem declarando o poder da ressurreição, continuem dizendo que Jesus é suficiente, continuem anunciando essa mensagem e vivam uma vida digna do Evangelho na casa de vocês, no trabalho de vocês, no mundo no qual vocês habitam, na família. Essa mensagem que não cria duas famílias, que não cria duas mesas, é uma família só e é uma mesa só. Portanto, diante dessa mensagem, a única coisa que nos resta é buscar a união da igreja, é buscar esse avivamento que faz com que o Evangelho alcance pessoas do mundo inteiro, pessoas diferentes. A mensagem do Evangelho não é mensagem provinciana. A mensagem do Evangelho é mensagem para o mundo inteiro. O apóstolo Paulo, quando proclamava o Evangelho, ele não estava se tornando menos judeu. Porque a fé prometida aos judeus dizia que o descendente de Abraão abençoaria todas as famílias da terra. Paulo não estava sendo menos judeu. E não estava acreditando menos na promessa de Deus a Abraão. Pelo contrário, a mensagem do Evangelho amplifica a família de Abraão e torna a família de Abraão não simplesmente a família daqueles que habitam na Palestina. A mensagem de Paulo amplifica a família de Abraão e diz que na família de Abraão tem índio, na família de Abraão tem aborígenes, na família de Abraão tem funcionário da Bolsa de Valores, tem empresário da Wall Street. Na família de Abraão tem pobre, tem favelado. Na família de Abraão tem rico. Na família de Abraão tem branco e negro. Na família de Abraão todo mundo entra. E todo mundo entra pela fé em Jesus. Que eu e você valorizemos. Essa fé que não é pequena, mas que possui essa mensagem assombrosa e assustadora de que Jesus ressuscitou e agora Ele batiza a gente de todos os lugares no seu corpo para nós sermos uma única família e nos tratarmos uns aos outros de irmãos e nos amarmos. Vamos orar? Vamos orar nesse momento. Coloque-se diante de Deus nessa hora. Que essa mensagem do Evangelho entre no seu coração. Se você não creu, creia. E se você já creu, creia também. Porque é fé do início ao final.
Vamos orar. Deus amado, louvado seja o teu santo nome, Senhor, pela suficiência do Evangelho. Obrigado porque essa mensagem, Senhor Deus, alcança gente de todos os lugares, de todas as tribos. Obrigado porque esse Evangelho reconcilia, porque esse Evangelho promove o perdão, tira o ódio e a intolerância. Esse Evangelho, Senhor Deus, faz nós sermos uns em Cristo Jesus. Senhor, a gente não quer continuar pelas obras, a gente não quer continuar pela carne, pelos nossos esforços, Senhor. Nós queremos declarar que, se nós começamos pela fé, em dependência de Deus, nós queremos continuar dependendo do Senhor até o final de nossas vidas, Senhor. Tu és suficiente para nós. Obrigado porque Jesus ressuscitou. Obrigado porque Jesus é o único Rei da nossa vida. Obrigado porque Jesus, pela sua adoção, tornou Deus o nosso Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque nós somos uma família. Obrigado, Senhor Deus, porque as diferenças, Senhor Deus, elas são relativizadas através daquilo que nos une, que é a nossa confissão de fé que Jesus ressuscitou. Nós cremos num Deus vivo, num Deus que opera, num Deus que aviva, num Deus que reconcilia pessoas. E a minha oração agora, Senhor, é para que essa mensagem possa trazer uma mesa única na casa de cada família, Senhor. Uma mesa, Senhor Deus, em torno da qual, Senhor, existe harmonia, paz, oração, leitura bíblica, cânticos e ações de graças. Tira das nossas famílias, Senhor Deus, ressentimento e falta de perdão. Senhor, promova a reconciliação no seio da tua igreja. Tira do nosso meio, Senhor Deus, todo espírito sectário, divisionista, Senhor Deus. Tira do nosso meio, Senhor Deus, e do nosso próprio coração, Senhor Deus, qualquer tentativa de lutar contra aquilo que Deus faz. Senhor amado, eu oro nesse momento também, Senhor, por aqueles, Senhor Deus, que estão atravessando horas difíceis e sombrias. Pessoas que estão atravessando dificuldades financeiras, que perderam seus empregos, seus rendimentos, que vivem, Senhor Deus, preocupados e ansiosos. Que o Senhor se revele a esses irmãos, mostrando-lhes, Senhor, que se tu cuidas de pardais, de passarinhos e de lírios, nós valemos muito mais que plantas e passarinhos. Nós somos teus filhos, criados à tua imagem e semelhança, comprados por Cristo. Por isso, Senhor Deus, mostra, Senhor Deus, que se nós buscarmos o teu reino em primeiro lugar, todas as coisas que precisamos serão acrescentadas. Entra com providência, entra com suprimento de uma forma, Deus, sobrenatural e surpreendente. Amado Deus, eu te peço, Deus, por aqueles que estão acamados, hospitalizados, ou que estão, Senhor Deus, na sua casa, em processo de recuperação. Senhor, cura os enfermos, cura os nossos irmãos que estão internados, lutando contra a Covid, aqueles que estão, Senhor Deus, enfrentando uma quimioterapia, aqueles, Senhor Deus, que sofrem, Deus, de dores crônicas, que o Senhor, que é o médico dos médicos, possa visitá-los, trazendo cura para o corpo e para a alma, trazendo, Senhor, conforto verdadeiro, que o teu Espírito Santo opere, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor amado, nós te louvamos o nome pelos irmãos que se recuperaram, Senhor, que foram curados, que voltaram para as suas casas. Obrigado, Senhor, por esses. Obrigado por esses. Daquelas famílias, Deus, que enfrentam o luto, que perderam entes queridos, que o Senhor possa trazer consolação nessa hora, enxugando as lágrimas, trazendo, Senhor Deus, o conforto do Espírito Santo. Cuida da nossa igreja,
Cuida da liderança da nossa igreja, Senhor Deus. Cuida dos pastores, cuida dos presbíteros, dos diáconos, Senhor. Das sociedades internas. Abençoa, Senhor Deus, desde a mais tenra criança até o ancião mais avançado em dias, Senhor. Cubra a tua igreja com o poder do Espírito Santo. Traga sobre nós o teu avivamento. Aviva o teu povo no Brasil. Aviva a obra missionária no mundo, Senhor. É o que nós te suplicamos em nome dele, Jesus. Amém. Amém. Não tem